Por acaso, você é o tipo de pessoa que tem dificuldade para descobrir quais são as suas prioridades? De repente a prioridade do seu dia, ou talvez a prioridade da sua vida mesmo? Então fica comigo nesse vídeo aqui até o final, que eu acredito que esse vídeo aqui ele vai ajudar você a identificar o que é prioridade para você. E partindo desse princípio, você vai ser muito mais produtivo agora. Você que é novo por aqui, não deixa de se inscrever no canal e ativar também a notificaçãozinha para o YouTube te avisar quando vai ter vídeo novo. E nesse canal aqui a gente costuma colocar vídeo semanalmente. Então se inscreve lá e ativa e vamos para o conteúdo desse vídeo aqui, que o conteúdo desse vídeo aqui eu acredito que foi o que te chamou a atenção. Então, começando, eu não sei se você sabe, quando a gente vai falar de prioridades, talvez seja um conceito novo para você, mas a palavra prioridades, no plural, ela não existe. Por que ela não existe? Porque na verdade prioridade ela é feita no singular que deriva do priori, que é uma única coisa. Então quando você pensa assim, qual que vai ser de repente a minha prioridade? Então a prioridade é aquilo que ela vem antes, talvez na ordem de tempo, ou ela vem antes também porque ela é mais importante. Então logo, prioridade só tem uma. E não existe então prioridades, como a gente é acostumado a falar, né? Hoje eu vou definir quais são as prioridades do meu dia. Então no plural, ele já não tem essa palavra. Então prioridade, ela é só uma. Ficou claro para você? Por exemplo, se você tiver prioridades, você não tem uma prioridade. Então de repente você vai estar fazendo um monte de coisa e talvez a coisa que seria aquilo que era primordial para você fazer, ou talvez o mais importante, talvez você não vai dedicar de tanto tempo assim para executar essa tarefa naquele dia. E um outro ponto importante também, e até deixar bem claro aqui, é que a gente não pode confundir talvez uma prioridade com tarefas. Porque tarefas é assim, é algo que sempre vai ter. Você nunca vai deixar de fazer uma tarefa. Por exemplo, se você falar assim, hoje eu vou pagar minha conta de luz, ou vou pagar minha conta de água. Você vai pagar isso aí todos os meses. De repente você fala assim, eu preciso consertar o fio aqui, uma lâmpada que queimou, preciso trocar uma lâmpada. Isso aí são coisas, são tarefas, que você sempre vai ter que fazer isso aí. Logo, isso aí talvez não seja a sua prioridade, porque são tarefas. Então de repente você fala assim, hoje eu preciso lavar o meu carro, preciso lavar a minha moto, preciso, sei lá, talvez carpir o quintal, qualquer tipo de coisa que você vá fazer, que são micro tarefas, elas não podem ser confundidas como prioridades, porque de repente prioridade é aquilo que você fala, não, a minha prioridade é só essa. Se eu fizer isso, eu resolvi o meu dia. Então isso é prioridade e não é tarefas, porque tarefas talvez ao longo do dia você vai ter muitas. De repente ligar para alguém da sua empresa, falar com o seu gerente, falar com um cliente seu, resolver um problema financeiro lá da sua empresa. Talvez isso aí, você tem que entender que isso aí são tarefas. Agora a prioridade, talvez dentre essas que eu disse, a prioridade sua seria acertar um problema que eu tive com o meu cliente. Então se você fizer isso daí e resolver, cara, você resolveu aquilo que era prioridade. Então talvez ali você vai falar, não, meu dia está cumprido, o que eu fizer aqui vai ser talvez ali um lucro, porque a minha prioridade era acertar aquela desavença que eu tive com o meu cliente. E agora está tudo resolvido. Então isso é prioridade. Mas eu também não posso te falar assim, quais são as suas prioridades? Até porque eu não posso te dar essa resposta, mas eu posso te dizer que você precisa ter uma prioridade, é aquilo que é primordial para você fazer. E não sei se você sabe daquela cena, talvez já assistiu aquele filme, Alice no País das Maravilhas. Então a Alice, ela chega num lugar onde tem dois caminhos, e aí ela vê um gato. E aí você deve ter visto o filme. E aí ela pergunta pro gato, gato, qual caminho eu devo seguir? E aí o gato pergunta para ela, né, para onde você quer ir? E aí ela não sabe. Aí o gato responde, né, então se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Então isso aí é muito claro quando a gente, até esse filme ilustra muito bem, né, quando a gente não sabe o que é prioridade para nós. Então a gente precisa ter uma prioridade para o dia a dia e uma prioridade para a vida também. Então pensa o seguinte, se você é uma pessoa que talvez queira tocar violão, e isso aí seja um projeto de vida para você, porque talvez você queira aprender a tocar violão para no futuro se tornar um músico, pertencer a uma banda, ou sei lá, de repente ter uma carreira solo mesmo no ramo da música. Então a sua prioridade é tocar violão. Então você vai ter que dedicar o máximo do seu tempo para aprender a tocar violão, conhecer todas as notas, você tem que dominar isso daí. E tudo que você fizer
que não te levar para uma carreira de música, uma carreira onde você vai estar aprendendo sobre violão, você não vai estar ligado àquilo que você definiu que era a sua prioridade da sua vida. Então, isso tem que ficar muito claro, porque às vezes o conceito é assim, de repente eu tenho várias prioridades e uma dessas, talvez tocar violão, é uma das prioridades que eu defini para minha vida. Então você tem que entender que se a sua prioridade de vida é tocar violão, você precisa fazer tudo que está ligado à música, ao violão. E de repente se você está, minha prioridade é tocar violão, mas eu também gosto de jogar futebol, eu gosto de, sei lá, de repente de correr de carro, de fazer qualquer outro tipo de coisa que não esteja ligado ao violão, você está saindo daquilo que você definiu como prioridade. Então aí que entra aquilo que eu citei no início aqui, que é o do filme, Alice no País das Maravilhas. Como ela não sabia para onde ia, então o gato falou, se você for para a direita ou para a esquerda, qualquer caminho vai servir. Então a gente precisa ter a nossa prioridade clara e bem definida para a gente não confundir ela com talvez as micro tarefas, né, que a gente tem ao longo do dia. Tá fazendo sentido para você esse conceito? Se tá fazendo sentido para você, deixa de dar o like aqui no vídeo, tá? Se você estiver gostando. Se no final do vídeo você não estiver gostando mais, fala assim, não gostei do vídeo, vai lá, dá um dislike, não tem problema também não. Tem um especialista, que na verdade é o meu especialista, e eu de repente acredito que seja o especialista de vocês também, que é Jesus. Jesus falava o seguinte, ele falava assim, ide e pregai o evangelho. Então quando ele não falava só pregue o evangelho, ele falava ide, no sentido de tome uma ação. Primeiro você toma uma ação para que as coisas venham a acontecer. Então ide lá, dá um like no vídeo. Se você não gostar, depois você vai lá dar um dislike e segue a vida. Talvez assista um outro vídeo sobre prioridade, que de repente pode te ajudar ainda mais no novo conceito. Então dá o like, se não gostou, dá o dislike, mas não deixa de ter uma ação com esse vídeo. E é interessante mesmo esse conceito de prioridade, porque de repente a gente se pega fazendo várias coisas ao longo do dia ou fazendo várias coisas que aquilo vai determinar o nosso futuro e nenhuma dessas coisas era aquilo que a gente definiu como prioridade. E a gente fazendo, acaba ocupando a mente ali, às vezes não para pensar, quando pensa que não, né? Passou o tempo e de repente a gente só ficou ali talvez reagindo às coisas que vinham para nós. Então é interessante a gente ter esse conceito de o que é a minha prioridade. E talvez se você não tem um conceito claro de o que é a prioridade para a sua vida, eu aqui não vou dizer, mas tendo, na verdade, visto isso que a gente acabou de falar aqui, que a gente acabou de discorrer sobre prioridade, qual que é um conceito interessante que a gente pode trazer para a nossa vida no seguinte sentido assim, qual que é a prioridade da minha vida? E se você que está aí do outro lado, né, assistindo esse vídeo, e você não tem essa ideia clara de qual que é a sua prioridade de vida, qual que é aquilo que você definiu, cara, é isso. Se você não tem isso definido ainda, o que você precisa fazer agora, sabendo que você não tem isso? Você acabou de definir a sua prioridade. Olha que bacana, né? Não sei se você conseguiu pegar o raciocínio. Às vezes ele é um pouco complexo, mas é assim. Se você tem uma prioridade de vida, você precisa trabalhar ali de forma consistente para que você realize isso. Se você realizar isso, por exemplo, cara, realizei esse sonho meu. Você tá uma pessoa realizada. Se você não tem isso ainda definido, você não sabe o que você quer para a sua vida, o que você tem que ter? Claro, eu não sei o que eu quero, então eu preciso ir buscar o que eu quero. Então você já tem uma prioridade, que é encontrar aquilo que é a sua prioridade. Parece meio louco, né, às vezes, o raciocínio, mas se você parar para pensar, ele vai fazer muito sentido. Porque é simples, ou eu tenho prioridade ou eu não tenho. Se eu não tenho, eu tenho que buscar qual que é a minha. Depois que eu busquei qual que é a minha prioridade, aí é só trabalhar em prol daquilo, não perder o foco, não me desconcentrar por conta das tarefas que a gente tem ao longo do dia, que nunca vão acabar, é aquilo que eu disse antes, as tarefas sempre vão ter, você sempre vai estar naquele ciclo ali, arruma uma lâmpada, a lâmpada queima de novo, você vai lá, vai ter que trocar, você tem que talvez dar uma faxina na sua casa, no seu carro, na sua moto. São tarefas, nunca vai acabar, você sempre vai ter que fazer isso aí. Só que ela não pode ser confundida com aquilo que você definiu que é a sua prioridade. Você está gostando do vídeo até aqui? Se você está, comenta aqui embaixo se você já tem a sua prioridade definida. Se você já tem, comenta aqui embaixo, não deixa de comentar aqui não. E até para a gente fazer um resumo da ópera, o que você tem que pensar? Prioridades não existe. Tá? Então o que existe é prioridade, aquilo que você determinou e aquilo que você vai cumprir. Se você não tem a sua prioridade ainda,
Você acabou de descobrir, então você tem que, cara, eu preciso saber qual que é a minha prioridade, o que eu quero para minha vida. Então você vai em busca disso aí. E esquece as microtarefas. Você precisa focar, foco, fecha o foco naquilo que você precisa mesmo, que aquilo que você descobriu, ou se não descobriu ainda, você precisa descobrir. Quando descobrir, aí é foco total. Tenho certeza que você vai conseguir. É aquela questão das 10.000 horas. Se você tiver 10.000 horas fazendo a mesma coisa, você vai se tornar um especialista nisso, um expert. Então, pensa nisso. Se fez sentido o vídeo para você aqui, então não deixa de comentar ele aqui embaixo, deixa de dar o like também. E se você chegou até aqui e não gostou do vídeo, fala assim, pô, Renato, o vídeo não fez sentido nenhum para mim, dá o dislike aí também, não tem problema não. Mas você tem que tomar uma ação. Você tem que pensar o seguinte, se você estiver do outro lado do vídeo aí, você pensa assim, Deus, ele nos criou para a gente dar certo. Deus não criou, ele não fez a criatura para dar errado, então ele criou para dar certo. Então você é uma pessoa que tem que dar certo, então você tem que fazer a sua parte, eu faço a minha parte aqui, você faz a sua parte aí, mas você tem que dar certo, você não pode dar errado. Então se você não estiver dando certo até agora, tem algo que você precisa resolver. Então pensa nisso, tá? A gente vai ficando por aqui. Espero que o conteúdo desse vídeo aqui tenha ajudado você. E se ajudou e você achou interessante, deixa de compartilhar ele com outra pessoa também, que talvez precisa entender um pouco mais sobre o que é prioridade para a vida dela.